Vamos pro nosso bate-papo. Só que eu vou pegar minha ficha aqui que eu esqueci. Bora lá, Desculpa, padre. viu, direção, mas eu esqueci. O Padre Air vem vindo e a gente vai se ajeitando aqui. Perdão. E nós temos dois convidados que são hoje as duas melhores pessoas para falar de juventude. E nós estamos bem contentes em recebê-los. E eu quero ver se não vou errar o nome, tá bom? Aí vocês me ajudam. É o Edivandro Pinto e também o Padre Leonardo José dos Santos. Muito bom dia. Bom dia, Simone, bom dia, Padre Air, bom dia a todas as pessoas que acompanham o Você Pode Ser Feliz. É uma alegria muito grande estarmos aqui. Sou Padre Leonardo da comunidade Pantocrato. Edivandro também é da comunidade, ele vai se apresentar. E é com muita alegria que nós estamos aqui para partilhar um pouco da nossa experiência de evangelização com os jovens, né, dentro do tema que é proposto para o programa de hoje. Então, falar como o jovem pode justamente viver esta defesa da vida e saber entrar dentro desta dinâmica. Acredito que seria interessante abordar dessa forma, né? Como entrar dentro desta dinâmica em defesa da vida. Bom dia, Padre Air, bom dia, Simone, Bom dia. bom dia para você que nos acompanha. Como já me apresentaram, sou Edivandro, sou da comunidade Pantocrato. Trabalho hoje muito com a juventude, com a evangelização de jovens, e realmente é muito importante falar disso. A igreja tem se debruçado sobre esse tema, né? No ano passado nós tivemos um sínodo voltado para a juventude. Exato. A CNBB traçou algumas diretrizes para o trabalho com os jovens, então é uma alegria estar aqui com vocês essa manhã, com você que nos acompanha também, para conversarmos um pouco sobre isso. A alegria é nossa, aliás. Alegria né? é A alegria é nossa. nossa pela presença de vocês. A gente sabe que é questão de tempo, né? Tem que tirar um tempinho para vir. Mas, assim, é sempre importante saber também que quem, né, nos acompanha, quem vai ouvir vocês ou vai participar deste bate-papo de uma maneira ou de outra, vocês também estão evangelizando, né? Estão ajudando as pessoas a conhecer um pouco mais, não só de Deus, mas como Deus se faz presente na vida de vocês pelo trabalho que vocês exercem. Muito bem, a gente tem uma juventude com um potencial enorme e todos nós, de alguma forma, já passamos por essa faixa etária. Eu vim de uma juventude que eu tive muitos privilégios e eu vou explicar por quê. Porque eu sempre estive muito inserida neste seio da igreja e nos movimentos e nas pastorais e tudo mais. E hoje, quando eu pego os meus arquivos, eu olho para fotos, eu digo, nossa, que juventude feliz que eu tive, que alegre, que bacana. Como a gente pode, padre, despertar então o nosso jovem para uma igreja viva? Bom, primeiramente, o jovem tem um potencial dentro dele, né? Como você mesmo disse, Simone, você viu tudo que você fez, tudo que você viveu, uma intensidade que marca justamente a vida do jovem. Nós até estávamos conversando antes de chegarmos aqui o quanto o jovem tem esta sede dentro dele. Existe algo dentro do jovem que o move para justamente viver algo que seja intenso, algo que seja forte. O jovem busca um amor que o preencha. Nós temos esta mensagem porque nós vivemos, nós católicos, cristãos, nós fizemos esta experiência e nós temos uma resposta para esta busca do jovem, né? Nesta intensidade, o jovem é aquele que busca, é aquele que tem esta sede de uma autenticidade, sobretudo. Ele busca esta autenticidade, talvez ele vai tateando ali, ele não sabe exatamente onde ele vai encontrar, mas ele está naquela busca. Então, para nós, que somos cristãos e católicos, nós temos este dever, que vem do próprio envio que o Cristo dá para todos os cristãos, para propormos esta resposta, propormos esta experiência de Cristo, não somente uma mensagem que vai ficar como algo teórico, que é muito importante, o conteúdo, a formação é muito importante, mas a experiência, porque essas duas coisas juntas vão mostrar para o jovem que aquilo que ele está buscando se encontra numa pessoa que se chama Jesus Cristo. Exato. Vocês acham que os jovens têm aquela ideia, a gente fala, aquela falácia de que o jovem não tem compromisso? Você acha que é correta? As pessoas podem ainda hoje dizer isso? Sim. Não só entre os jovens, mas principalmente, muitas vezes, para aqueles que são mais velhos, de acreditar que nós não temos um compromisso. Mas nós temos sim. Isso que o padre falou, dessa busca autêntica que o jovem tem, dessa sede de amor que o jovem tem, diz que o jovem busca um compromisso. Às vezes o jovem ainda não encontrou com que se comprometer, mas no seu coração ele tem essa sede
desse compromisso. E quando o jovem encontra Cristo, quando ele encontra a verdade no trabalho que nós temos com a juventude, isso fica muito claro, ele tem essa capacidade de se comprometer. E a partir desse compromisso transformar toda a sua vida. Sabe uma coisa que eu acho, às vezes, assim, nós assim, um pouco mais, um pouco não tão jovens quanto vocês, a gente, porque eu sempre gosto muito daquilo que é diferente, eu sempre tive desde quando jovem, eu sempre tive isso, mas às vezes eu entendo assim, que como os jovens propõem coisas diferentes que a gente tem dificuldade de fazer, não tem compromisso, ou quer fazer só coisa, por exemplo, DNJ que vai ter agora dia 13, aqui na Arquidiocese de Campinas, vai ser por forania. E na reunião com os jovens, porque eu sou lá representante junto com eles fizeram uma proposta assim: padre, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos nos encontrar na igreja de Santa Teresa, já tinham reunido sobre isso, vamos com balões, com mensagens, e vamos caminhar até a feira que tem ali no São Bernardo e vamos conversando, entregando os panfletos e abraçando aqueles que querem ser abraçados, no sentido de proximidade. Claro que não é só isso, é uma atitude que é muito mais do que isso, né? E eu fiquei aqui pensando, gente, eu andando por essa calçada, abraçando, levando um balãozinho. Eu falei assim, olha que coisa interessante, se você for olhar mesmo, é esse olhar de proximidade que eles querem que as pessoas tenham. Uma igreja que abraça, uma igreja que conhece, que não está à parte. Eu acho isso legal, muito interessante. Ainda bem que nós temos os jovens, né? Graças a Deus. Na nossa igreja, porque justamente... o jovem, por essa força que ele tem dentro dele e esse desejo de inovação, ele acaba nos incomodando um pouco para que justamente nós não nos acomodemos. Isso. E eu creio que nós precisamos justamente ter o cuidado para não criarmos formas para a nossa vivência de fé. É lógico que existem pontos de referência, existem justamente determinados limites que nós não deveríamos ultrapassar, mas isso não significa que nós temos que criar moldes que vão enrijecer a vivência da nossa fé cristã. E justamente com os jovens nós temos esse desafio de vermos o espírito que está movendo, qual é a intenção que eles desejam, e nesse espírito e nessa intenção, de que forma que eles acolhem a mensagem do Evangelho. Dentro da nossa igreja nós temos diversas formas de expressão, ainda bem que é assim. Que bom, graças a Deus. Ainda bem. Ufa! Então, nós podemos até dizer, dentro dessa perspectiva da juventude, que o idoso vai ter uma forma de expressão, as famílias, as crianças, os jovens, os solteiros, os celibatários, os sacerdotes, e assim vai, os religiosos. Então, nós temos essas diversas formas que vão expressar a única realidade do mistério de Cristo. E nós precisamos nos alegrar dentro dessa diversidade. E o jovem nos ajuda justamente a descobrir isso, porque ele vai empurrando. Ele não se contenta e ele quer algo novo, algo que o desafie. No fundo, acho que o que o Senhor vivia na juventude e vive até hoje, o jovem continua manifestando esta realidade de não querer se acomodar e de trazer sempre algo novo. Eu tô com uma pergunta aqui que não está no meu roteiro, mas que eu preciso fazer, porque estou curiosa. Eu atendo muitos pais no processo de desenvolvimento humano, em outro trabalho além da TV. E os pais, eles chegam com um discurso. E o discurso é o seguinte: tudo que está lá fora está fazendo o meu filho se perder. Ok, esse é o primeiro discurso. Aí a gente começa a conhecer a família, eu começo a entender a dinâmica das relações familiares, a entender que espaço esse jovem tem dentro dessa casa. E a gente começa a enxergar que talvez essa atenção, essa perdição desse jovem para as coisas lá de fora começa com uma situação familiar muito séria. Começa com uma relação fragilizada, começa com um filho que não tem voz, não tem vez, começa com uma incoerência dos pais, começa com os pais grudados nisso aqui. Eu tento falar, ele não me olha, meu pai não me olha, porque em algum momento eu chamo esse jovem para eu falar com ele. Como é que você pensa sobre isso, né? E aí a gente começa a ver uma questão dentro de casa. Eu queria perguntar para vocês, mas como vocês fazem para trabalhar essas questões, né? Os desafios do mundo lá fora, que existem, são reais, é verdade, mas também um desafio dentro da própria casa, né?
Olha, é uma questão bem ampla, né? Muito profundo, porque justamente isso vai tocar, como você mesmo disse, Simone, as relações familiares. Isso vai implicar na maneira como o pai e a mãe se portam como pessoa, primeiramente. Isso vai refletir na missão e no papel deles como pais, consequentemente, né? Infelizmente, nós podemos ver que, numa boa parte das famílias, as relações se fragilizaram um pouco, né, em relação a alguns anos atrás. Acho que esse é um desafio do ser humano, saber se relacionar. Nós vivemos em comunidade, apesar de eu não ser casado, mas eu vivo uma vida comunitária, e eu preciso crescer muito. A vida comunitária me diz todos os dias que eu preciso aprender a me relacionar. Então, na dinâmica familiar isso acontece, mas o fato é que quanto mais este amor ele é vivido, esses laços de amor eles são vividos, o vínculo entre pais e filhos se concretiza, e isso é algo muito forte na vida de um jovem. Isso estrutura um jovem. Eu posso até dar contar uma experiência que eu vivi, né? Eu cheguei da França, vai fazer 2 meses, eu era missionário na França, fiquei 11 anos lá, e eu lembro que um jovem chegou para mim uma vez, num dos encontros que nós tivemos, e ele contou um pouco a dor dele, porque justamente família com muito dinheiro, ele tinha muitas coisas, tudo que ele queria ter, a família dava. Mas ele tocou no início da adolescência dele a necessidade de não somente ter, mas de viver algo mais profundo no relacionamento com o pai. E ele disse para mim o seguinte: eu gosto de estar aqui com vocês porque vocês me dão limites. Eu imploro para o meu pai para que ele me dê limites, para que ele me diga o que eu devo fazer. E sempre quando eu tento abordar esse assunto com ele, ele me dá algo. Porque é um pai que trabalhava muito, que realmente, por conta dos negócios, tinha uma vida profissional muito agitada. Então nós vamos até, vendo de fora, a gente até pode dizer, mas o que falta na vida desse jovem? Ele tem tudo. Ele estuda, ele tem roupa, ele come o que ele quer, ele tem o celular dele, ele compra o que ele quer na hora que ele quer, na quantidade que ele quiser, ele viaja, mas faltava algo que é estruturante da vida de uma pessoa, que é o amor, que é justamente as relações humanas. Acho que eu falei muito, vou deixar de falar. Foi ótimo. Bem. Nos nossos retiros, quando nós trabalhamos esse aspecto familiar com os jovens e falamos sobre o amor, nós falamos, pedagogicamente, nós dividimos o amor em amor afetivo e amor efetivo. O amor efetivo é justamente isso que o padre Leonardo pontuou dentro de uma realidade familiar. Aquele pai que provê tudo o que o filho necessita. Então, os estudos, a alimentação, roupas e aí por diante. E o amor afetivo é justamente essa atenção, o carinho, o estar junto, participar ativamente da vida do filho. E muitos jovens se queixam justamente disso. Os meus pais me davam tudo o que eu precisava, mas o meu pai não me ouvia, o meu pai não participava da minha vida. E respondendo à sua questão, se o jovem não encontra, o adolescente não encontra atenção, carinho, afeto dentro de casa, isso é uma necessidade básica do ser humano. Ele vai buscar isso em algum lugar. E às vezes ele encontra isso, infelizmente, nas drogas, nas más companhias. Então, a família, que é a base da sociedade, é a grande resposta para esses dramas que nós vivemos.